Olá, amados, graça e paz seja sobre cada um de vocês nesse dia. Hoje nós vamos falar sobre a terça-feira que antecedeu a morte do Senhor Jesus, a terça-feira antes da Páscoa. E naquele dia, um evento muito marcante tomou conta e aconteceu ali quando líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e mestres da lei se aproximaram de Jesus, questionando a sua autoridade, conforme está escrito no relato de Marcos, no capítulo 11, versos 27 a 33, que diz assim: Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: Eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Queridos, aqueles líderes estavam incomodados porque dois dias antes, Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado por toda uma multidão, declarando: Bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E eles ficam incomodados com aquilo, eles veem a autoridade deles, a liderança deles ameaçada, porque todo o povo reconhece a autoridade que estava sobre Jesus. E não somente o povo tinha reconhecido, como muitos outros haviam reconhecido a autoridade de Jesus. Por exemplo, os próprios demônios reconheceram a autoridade de Jesus. As forças da natureza, o vento, o mar, reconheceram a autoridade de Jesus. As enfermidades reconheceram a autoridade de Jesus. Os próprios mortos reconheceram a autoridade de Jesus. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus. João Batista tinha reconhecido a autoridade de Jesus. O próprio Pilatos tinha reconhecido a autoridade de Jesus e tantos outros. Então aqueles líderes estavam incomodados e perguntam a Jesus: Mostre-me suas credenciais e quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Ora, as credenciais de Jesus, ele diz: as próprias obras que o Pai me mandou fazer testemunham ao meu respeito. E ele vai dizer então que o próprio Pai o havia enviado, está em João 5,36. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e estou realizando o testemunho que o Pai me enviou. Então, quando eles questionam a autoridade de Jesus, Jesus vira o jogo numa jogada de mestre e, como quem diz, vocês não têm autoridade para questionar a minha autoridade. Com que autoridade vocês estão me questionando? Então, Jesus entrega uma pergunta para eles e diz assim: se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus lança a questão do batismo de João. Agora, quem era João Batista? João era alguém, em primeiro lugar, filho de um casal de levitas, Isabel e Zacarias. E Zacarias era sacerdote, portanto, João Batista era sacerdote por herança e era profeta por desígnio de Deus. E João Batista é aquele de quem o anjo Gabriel anuncia que iria chegar a esse mundo, iria nascer de uma forma milagrosa, que ele havia sido designado por Deus para cumprir um propósito, que ele seria grande diante do Senhor, que ele iria diante do Senhor no poder e no espírito de Elias, que ele conduziria, que ele traria um povo, prepararia um povo para o Senhor, que ele seria um mensageiro, o precursor do Messias. Então, todos esses fatos atestavam a autoridade que João Batista tinha. Até o próprio Herodes reconhecia isso. Mas esses líderes aqui também foram questionar a autoridade de João Batista pelo fato de ele estar batizando. Quando chegam lá em João capítulo 1, versos 24 e 25, dizem assim: alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ora, a multidão reconhecia João como um profeta e ali ele estava sendo questionado pelos fariseus também. Então Jesus fala: o batismo de João, de fato, era algo que Deus tinha estabelecido, era algo do céu,
ou era algo dos homens? E eles ficaram ali numa saia muito justa, porque eles disseram, se nós dissermos do céu, ele vai nos perguntar, então por que vocês não creram? Por que não se submeteram? E se nós dissermos era dos homens, nós corremos risco de ser apedrejado pelo povo, porque o povo reconhecia a autoridade que estava sobre João Batista, a autoridade profética. Então eles respondem a Jesus, não sabemos. E Jesus fala, bom, então vocês não têm autoridade para me questionar com que autoridade eu faço essas coisas. Se vocês não me respondem, se vocês não sabem, se vocês não querem assumir isso, então eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Ou seja, resumindo, eles foram embora dali sem resposta e sem autoridade. Agora, queridos, graças a Deus que nós não ficamos sem essa resposta, porque eles queriam saber que autoridade que Jesus tinha. E o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, revela a nós que autoridade que Ele tem, quando Ele fala lá em Mateus capítulo 28, no final do capítulo, porque Jesus, quando é questionado por aqueles líderes religiosos, ele estava há alguns dias de receber a autoridade que estava acima de todo nome, autoridade sobre os céus e a terra. Deus, por causa da sua obediência até a morte de cruz, Deus o exaltou e o colocou sobre o lugar de maior autoridade que existe. E o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus fala, Mateus 28, versículos 18 a 20, dizendo, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que coisa maravilhosa! Jesus não somente declara que agora Ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, como Ele nos delega a autoridade como igreja para que nós vamos e façamos a obra de Deus. Então, essa autoridade que Ele nos concede, ela tem um alcance geográfico, que é para irmos por toda a terra. Ela tem um alcance etnográfico, que é pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações, de todos os povos. Ela tem um alcance quanto ao seu exercício, que é de pregar, de batizar, de discipular, de ensinar a que os discípulos guardem tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ela tem um alcance de liderança, porque agora nós somos liderados pelo Espírito Santo. E ela tem um alcance cronológico, que é até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, quando o próprio Senhor Jesus declara que estaria conosco. Então, se alegre com essa mensagem, se alegre com essa revelação que o Senhor Jesus dá. Quando existe tantas pessoas ainda hoje que questionam a autoridade de Jesus, mesmo diante dos milagres que continuam acontecendo, quando tem tantas pessoas que não querem se submeter a essa autoridade, as pessoas questionam a autoridade de Jesus porque não querem se submeter. Quando você reconhece uma autoridade, ou você se submete, ou você é tido como um criminoso, como um transgressor. Então, porque as pessoas não querem o governo de Deus sobre suas vidas, elas preferem questionar do que se submeter. Mas eu e você nos submetemos, reconhecemos essa autoridade que o Senhor Jesus tem, e não somente reconhecemos, como também recebemos a autoridade para irmos fazer outros discípulos. Então se alegre com essa palavra, se alegre com essa ordenança, com essa bênção que nós temos de não somente sermos submissos a um governo de Deus em nossa vida, como temos a autoridade para expandirmos esse reino. Que o Senhor te abençoe nesse dia, seja fortalecido com essa palavra e lembre-se, a autoridade de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida, desde que nós estejamos submissos à autoridade do nosso Senhor Jesus. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Fique na paz.